conhece a verdade. E os fariseus, naquele tempo, quando Jesus veio, também eles não conheciam a verdade. Mas Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. A maioria dessa geração, ela não conhece e nem quer a verdade. Porque só tem um caminho, só tem uma verdade, que é Jesus. Mas o povo, a maioria, é como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Timóteos, que no final dos tempos os homens seriam egoístas, orgulhosos, presunçosos, amariam mais os seus prazeres do que a Deus. Essa geração de hoje ama mais o futebol do que a Deus, ama mais um cantor do que a Deus, ama mais o dinheiro do que a Deus. Analise você, a quem você está amando. Porque Jesus diz que aonde tiver o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Uma certa vez, a palavra de Deus conta no livro de João, no capítulo 4, que havia uma mulher que ela tinha vindo pegar água no poço. E quando ela chega naquele poço, Jesus estava sentado à beira do poço. E Jesus, vendo aquela mulher, ele diz: mulher, me dai-me água para beber. Aquela mulher, ela vendo que Jesus era judeu, e o judeu não comunicava com o samaritano, ela sendo samaritana, ela disse: como é que tu, sendo judeu, pede para mim água para beber? Mas Jesus, ele não veio fazer divisão. Jesus, ele não veio achando que era melhor do que o outro. Porque todo ser humano é igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. E aquela mulher samaritana, quando vê Jesus, que Jesus pede água a ela, ela diz: será que você não sabe que os samaritanos não se comunicam com o judeu? Mas Jesus disse para ela: mulher, se você bem soubesse quem é que te pede água para beber, você que me pediria, e eu te daria uma água que fará jorrar dessa vida para a vida eterna. Aquela mulher viu Jesus, um homem diferente, e ela disse: vejo que tu és profeta. Mas Jesus disse: mulher, chame seu marido. Você sabe por que Jesus mandou ela chamar o marido dela? Porque não é lícito que uma mulher casada fique com um papinho com outro homem. Porém hoje, para esse mundo, tudo é normal. Porque Jesus diz que antes que ele viesse, seria como nos dias de Noé. O povo comia, o povo vendia, o povo casava e dava-se em casamento. É o que nós temos hoje. Uma geração que casa hoje, aí o marido enjoa da mulher, a mulher bota a gaia no marido, aí casa com outro, aí tem 2 filhos com outro, aí depois separa, aí bota outro dentro de casa e estupa o filho. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. O povo comia, vendia, comprava, casava e dava em casamento. E todo mundo dizendo: eu sou de Deus. Ah, eu amo Jesus. Mas na cachaça, mas na prostituição, mas no adultério, mas na mentira, e dizendo que amava Jesus. Mas a mulher samaritana, quando ela viu Jesus, Jesus disse: chame seu marido.
E aquela mulher já tinha tido 5 maridos. Uma prostituta para o povo daquele tempo. Mas Jesus, ele veio para buscar aquilo que está perdido. Aquela mulher que era prostituta, porque já tinha tido 5 maridos, era digna de ser morta a pedrada, segundo a lei de Moisés. Mas Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele diz: eu não vim para condenar nem para julgar o mundo, mas tem quem o julgue. A minha palavra. A palavra de Deus é quem julga e quem condena. É por isso que eu não estou aqui no nome de um templo evangélico, no nome de um templo católico, nem candomblé, nem espírita, porque qualquer religião só vai levar você para o inferno. Porque Jesus é o caminho. Mas a mulher samaritana, quando ela vê Jesus, que Jesus disse: chame seu marido, ela disse: eu já tive 5 maridos. Mas ela morava com um homem. Tem muitas mulheres que já casou 1 a 2 vezes e está com outro homem dentro de casa, vivendo de prostituição, de adultério. Porque a Bíblia diz que, segundo a lei, enquanto o marido de uma mulher que se divorciou estiver vivo, ela se separou dele e está com outro, ela está vivendo uma vida de adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. E a mulher samaritana, diante de Jesus, já tinha tido 5 maridos. Mas ela não sabia da vida de pecado que ela levava. A maioria das pessoas vive no pecado e acha normal. Vive na cachaça e acha normal. Vive na maconha, no adultério, na prostituição, se masturbando, vendendo droga e acha normal. Mas para Deus é abominável. Para Deus é abominação. E aquela mulher samaritana, diante de Jesus, quando Jesus disse: chame seu marido, ela disse: já tive 5 maridos. E o que mora contigo hoje não é o seu marido. Jesus disse isso, você disseste com verdade, mulher. A mulher disse: vejo que tu és um profeta. Jesus disse. Aí a mulher disse: os nossos pais adoraram no monte, mas vocês, israelita, diz que o lugar de adorar é em Jerusalém. Porém, Jesus chegou para aquela mulher e ele disse: eis que o Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. Olha o que Jesus fala: eis que o Pai busca quem o adore em espírito e em verdade. A maioria não adora a Deus. A maioria adora a sua religião. Eu tenho 20 anos de evangélico, só não se converteu. Eu nasci católico e vou morrer católico. Vai para o inferno católico mesmo. Porque Jesus não é católico. Jesus não é evangélico. Jesus é santo. E ele diz que sem santificação ninguém verá Deus. Como é que você quer ver a Deus? Comendo peixe, católico? Eita, amanhã é sexta, não posso comer peixe. Quem lhe disse que você não pode? Você não come porque é ignorante, porque você está seguindo homens, porque você está seguindo a sua religião. Porque a Bíblia diz que todo alimento, depois de uma oração, ele é aceitável a Deus. Quando você come um alimento que você agradece a Deus, Deus ele já abençoou. O problema é que o povo quer uma religião. O povo quer ser católico, espírita, do candomblé, evangélico, e quando morrer vai para o inferno porque nunca conheceu a verdade. Porém Jesus, ele deu uma ordem para a igreja. Ele decide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho para toda criatura, como testemunha, porque depois virá o fim. Eu vou estar lendo uma palavra nessa manhã de hoje, nessa tarde de hoje já,
A palavra que está no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 7. Aleluia. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem tudo o que eu vou dizer. Entendam tudo, porque o que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura. Mas o que sai de dentro, isso, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Quando Jesus se afastou da multidão, e entrou na casa dos seus discípulos, então eles perguntaram, queria saber essa comparação. Então ele disse: vocês não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la com que ela fique impura, porque não vai para o coração, mas vai para o estômago e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todo tipo de alimento pode ser comido. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz com que ela fique impura, porque é de dentro do coração que vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, o adultério, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, as invejas, as calúnias, o orgulho e o falar e agir sem pensar. Nas consciências, tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem puras. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. As pessoas, ela não entende. O homem, ele vive a vida toda na cachaça. Vive com pensamentos de trair a mulher com pensamento de trair o marido. Aí quando chega hoje, amanhã, sexta-feira, vamos comer peixe. Comer peixe para quê? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você está achando que pode enganar Deus comendo peixe? Mas a Bíblia diz que no final dos tempos fazerão de vocês comércio com palavra fingida, com espíritos enganadores, com doutrinas de demônio. O povo não quer Jesus. O povo quer Aparecida. O povo quer seus orixás. O povo quer Iemanjá. Aí vai vir na cachaça, na macumba, na maconha. E quando chega a sexta, na Páscoa, vamos comer peixe. Você está achando que engana Deus? Com seu fingimento? A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra dentro da boca, porque vai sair para o estômago e depois vai para a fossa. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração. Cheio de mulheres e homens, boca podre. Vai tomar aqui, vai tomar ali, filho disso, filho daquilo. E quando for amanhã, eita, vamos comer peixe. Pra quê? Você acha que você engana Deus? Arrependa-se dos seus pecados. Leia a Bíblia. Porque no dia do juízo, Deus não terá o culpado como inocente. Porque Jesus disse que o alimento, qualquer tipo de alimento, depois de uma oração, ele é aceitável diante de Deus. Mas o ser humano, ele é ignorante. O ser humano, ele quer seguir o homem. Se o padre dizer a ele: você tem que comer 1 quilo de sal, aí o infeliz vai e come sal porque o padre mandou. Se o padre mandar tomar veneno, é capaz até desses católicos ignorantes tomar, porque não conhece Jesus.
Aí depois diz, vige, está falando da minha religião, grande coisa. Grande coisa a religião católica, evangélica, espírita, candomblé ou qualquer uma. Porque só Jesus é quem salva. Só Jesus é quem liberta. E esse libertador que morreu na cruz, ele não mandou comemorar a Páscoa dele comendo peixe. Uma geração de feiticeiro que vive na macumba, fazendo feitiçaria para destruir o próximo. Aí depois vamos comer peixe. Arrependa-se dos seus pecados. Porque a Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 4, que os que vivem das obras da carne não conseguem agradar a Deus. E quais as obras da carne? Imoralidade sexual, prostituição, bebedeira, adultério, feitiçaria, idolatria. Quanto a esses, não herdarão o reino do céu. Você já leu a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. A palavra de Deus diz, não se engane, pois não herdará o reino do céu os idólatras. Está escutando, católico? Os idólatras não herdarão o reino do céu. Ah, nós não idolatra, não, nós venera. Você já olhou o que significa venerar? É a mesma coisa. Adorar e venerar é a mesma coisa. Mas o povo é fingido. Porque no livro de Oséias, no capítulo 3, Deus chegou para o povo e Deus disse, Oséias, entre num templo pagão e case-se com uma prostituta. Faça uma viagem do mesmo jeito que essa mulher que você vai casar vai lhe trair. Assim é esse povo que diz que me ama. O povo diz que ama Jesus, mas adora Aparecida, adora Conceição, adora Lourdes, adora Fátima, adora Carme de Damião para viver na feitiçaria. Adoradores de boneco. Aí depois disse, vi, está falando da minha religião. A Bíblia, as escrituras sagradas, ela condena a idolatria. A maioria está caminhando para o inferno. Outra hora eu era católico. É muito bom ser católico. Vivia na cachaça, andava que nem um doente atrás de futebol, traía a mulher e dizia que era ótimo. Ah, eu sou católico, é lindo ser católico. Vivendo uma vida de pecado, que depois vai te levar para o inferno. O homem vive na cachaça, desejando a mulher do vizinho, e depois vai comer peixe, achando que Páscoa é peixe. Páscoa é você lembrar que Jesus morreu e pagou a conta do seu pecado, e ele vai voltar, e ele disse que a árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. É por isso que essa palavra não é para pedir o seu dinheiro, não é para te adular, é para pedir que você leia a Bíblia, porque depois da morte segue-se o juízo. Essa é a mensagem que eu vou deixar. Que Deus abençoe a todos. Você pode comer peixe, você pode comer carne, você pode comer ovo. Deus, ele não está preocupado com o que você come. Você está achando que vai morrer se comer carne? Amanhã eu vou comer churrasco, se Deus permitir, e vou comer e vou orar agradecendo a Deus. Uma pena que o povo nem agradece a Deus pelo alimento que ele dá. Uma geração de esfomeado só pensa em comida. Porque quando Jesus veio multiplicando peixe e pão, Jesus disse, vocês não estão atrás de mim por causa do sinal, vocês estão atrás de mim por causa do pão e do peixe. Então quem me ouviu nessa tarde de hoje, analise a cada um a si mesmo. Leia a Bíblia, porque depois da morte segue-se o juízo. Deus abençoe a todos. Que dê uma tarde de paz, em nome do Senhor Jesus. O que
Mostra o pecado ao olho, Irmão, não tem o menor pudor. Eu venho da feira, fui ali vender umas coisas. Parei para pregar a palavra, né? Aqui é tudo casa. E aonde eu tô, ó, templo católico, templo da mentira, do engano. Mas em breve ouviremos soar. Caiu a grande Babilônia. Catolicismo, mãe. Mãe de todas as prostituições junto com Israel. Mas Jesus Cristo, ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, né? Essa é a mensagem que eu vou deixar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.